volta já na segunda parte do programa. E foi com este livro que nós partimos e vamos partir para a conversa desta segunda parte. Chama-se A Lista da Nossa Mãe. E foi uma lista deixada por uma mãe que sabia que ia morrer, mas quis deixar ao marido aquilo que ela gostava que ele fizesse com os filhos. Kate tinha tudo para ser feliz. Um marido carinhoso e apaixonado, um filho com quase 2 anos e um segundo a caminho. Mas no instante, a vida desmoronou-se. Foi diagnosticado um cancro raríssimo ao primeiro filho. Kate entrou em trabalho de parto prematuramente. Mas contra todas as expectativas, as 2 crianças sobreviveram e a família respirou de alívio. Até que apenas algumas semanas depois, Kate descobriu que também ela adoecera. Tinha um cancro de mama incurável. Nos últimos dias, Kate registou numa lista tudo o que gostaria que o marido fizesse depois da morte para que os filhos tivessem uma vida feliz. Sabendo que não sobreviveria, anotou os seus pensamentos, sonhos e desejos, oferecendo à família o porto seguro, onde encontrariam a força e inspiração para enfrentar o futuro. São 79 pontos, dos quais destacamos alguns. Kate deixou ao marido estas notas. Beija-os 2 vezes depois de eu morrer. Ensina-os a dizerem o que pensam. Trata do meu funeral. Batiza os rapazes e diz-lhes que a mamã não gostava de vento, que a mamã adorava o riso do Finn e quando ele chuchava no dedo ou dobrava a orelha. Não deixes que fumem e explica-lhes porquê. Encontra uma mulher e assenta para que os rapazes possam ter uma influência feminina e estabilidade nas suas vidas. E beija sempre os rapazes quando lhes disseres adeus ou boa noite. E seria bom que eles casassem cedo para que possas desfrutar dos nossos netos. Ah, e já agora, celebra sempre os aniversários em grande. E o marido tem tentado. Também ele sentiu necessidade de fazer a sua lista, que acaba desta maneira. O papá tem muito orgulho em que a mamã o tenha escolhido como companheiro e ter-vos-á sempre aos 2 para lhe lembrar como ela era fantástica. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar presente neste programa, uma vez que perdeu a sua mulher há uma semana, pouco mais. Estava a sua mulher a dar à luz, não é? Foi na sequência do 3º parto. Não lhe vou perguntar se tem uma lista para fazer recordar a memória da sua mulher, mas como é que daqui para a frente vai ser com as suas filhas? Tem 2 filhas, uma já com 13 anos, não é? E a outra com 4. Peço desculpa a interromper o Sr. Luís Goxa e muito bom dia. Bom dia. Assim, tenho 3 filhas, tenho uma de 13, uma de 4 a fazer 5 e uma recém-nascida. Exatamente. É uma fase, como é óbvio, não digo que é o 11 de setembro, mas para mim é como se fosse o pior. O mundo desmoronou-se. E mudou, porque nós éramos um casal muito unido, um casal que nós não tínhamos... Éramos um casal muito sem transparência, muito unido, um casal muito normal. Foi a educação que meus pais me deram, a mim. No seguimento que eu trespassava para as minhas filhas. E foi um momento... Isto é a fase, é o início, que sou um jovem de 37 anos, a minha esposa tinha 35, fazia 36. Mas este início como é que tem sido, Paulo? Porque há a felicidade de um nascimento, de mais uma filha, e de repente fica sem a sua mulher. Como é que se sentiu naquele momento? É assim, eu posso dizer, posso afirmar que eu ainda hoje, ainda na data presente, para mim, ainda parece um sonho, ainda estou a dormir um sono profundo. Só que é um pesadelo. Que é um pesadelo. Mas é uma parte de mim, que éramos um casal, estávamos casados há 17 anos, uma convivência muito boa, no qual nós éramos, como eu disse há bocado, éramos um casal que falávamos um bocadinho de tudo. Ia fazer os... Curiosamente falaram de morte uns 4 meses antes. Uns 4 meses antes. Engraçado, entre aspas. Portanto, não falavam, não era hábito falarem de morte? Não, senhor. Mas há 4 meses falaram? Sim. Nós falámos um bocadinho de tudo, porque intelectualmente, para nós e para as minhas filhas, nós éramos casal, como digo, víamos todo o tipo, somos um casal que falamos de tudo.
não só para a educação das nossas filhas, havia certas situações, outros temas que tínhamos o cuidado de falar com as nossas filhas, como é óbvio. Mas falavam de morte com a filha ou falavam só entre vós? Não, só falávamos entre nós. Mas o Paulo teve que falar agora com as suas filhas. Sim, porque foi uma fase, porque fui eu, o pai, que fui a pessoa indicada, como sou uma pessoa, éramos um casal, e somos, não está presente, mas espiritualmente está sempre comigo. E eu tive um raio, uma energia forte, que tinha que ser eu como pai, como era um pai... A dar a notícia às suas filhas. E foi difícil, como é óbvio, estar a dizer uma notícia que no qual as minhas filhas nesse dia estavam na escola, uma está no 8º ano, está na escola nas Antas, que é na zona, e a menina na Montebello, está na pré-escola, e foi muito complicado. Mas foi a estudar as palavras até lá, o que é que achou que lhes tinha que dizer a elas? É assim, eu naquele momento tinha que dar a notícia, tanto diretamente como indiretamente, e dar aquele conforto como pai, amigo e conselheiro. Porque ao fim e ao cabo, eu sei que um psicólogo é formado, mas ao mesmo tempo tive que ser tudo junto naquele mesmo dia. Mas que palavras é que usou, que imagens é que evocou? É assim, dar conforto, uma pessoa quando está ela própria destroçada não é fácil, sim, não é? Sim, é assim, como estava a dizer, eu tive que pôr as palavras na minha boca mediante a idade das minhas filhas. Ainda possibilidades diferentes, 13 e 4. É correto, uma diferença muito grande. Como por exemplo, a minha filha mais velha, que está a ser seguida pelo psicólogo... Que já sabe as coisas, que já sabe como é que funciona a vida, não é? E eu, pronto, também pessoas amigas da família, um conjunto que é a base, tem que ser agora a base, que é como uma casa, constrói-se de baixo para cima, não de cima para baixo. E eu então falei à minha filha mais velha e disse: filha, é um momento no qual te vou transmitir como pai, porque ela, quando chegou ao São João, na parte obstetrícia, nas urgências, eu estava rodeado já de família, e no qual, como é óbvio, as famílias mais chegadas, como o pai, o meu sogro, já estavam a chorar, não é? E a miúda começou, já tem 13 anos, e apercebeu-se algo que se estava a passar. Ela imaginou, como é óbvio, ou a mãe ou a irmã. E eu, muito rápido, foi as palavras que me veio à cabeça naquele momento, para não ferir, neste momento, as minhas filhas, mais a mais velha, como a psicóloga diz que a idade mais complicada é de 13 anos, porque a de 4 versus 5, não se percebe tanto, sente a falta da mãe, era um apoio muito importante, que a mãe é sempre bem, que a mãe tem 13 anos, tem muitas histórias com a mãe. Tem 13 anos. Muito, fui a primeira filha, fui o primeiro ser a nascer. E então disse à minha filha, Mariana, a mãe, neste momento, não está entre nós, mas a mãe está lá em cima, está a olhar por nós. Que é que nós, neste momento, que sentimos uma alegria, que ela quer nos a rir. E é óbvio, a miúda começou a chorar, não é? Como é óbvio. Igual-se a mim, desabafou e disse: filha, desabafa, porque tens de desabafar. És filha. E ela então chorou, esteve em pausa, como eu, e os parentes, e a pequenina disse: pai, porquê é que estás a chorar? Porque a minha pequenina é muito comunicativa, fala muito, por isso que somos muito chegados, até queria vir comigo. É um tema muito delicado, como é óbvio. Aliás, ela anda sempre agarrada assim, tem medo de perder o pai, não é? Como já perdeu a mãe, sente a presença. Como eu sou pai galinha, só não dou o peito porque não posso. Mas dá a vida se for preciso. Senão até dá. E então eu disse: papá, estás a chorar? Estou, filha, de alegria. De alegria, porque a mãe é uma pessoa muito importante para o pai, porque a mãe está entre nós, mas a mãe está a olhar por nós. Ela compreendeu dentro das possibilidades daquela idade. Mas eu acho que os momentos mais difíceis é quando começam as perguntas. Se foi perguntas como na escola.
aquela na pré-escola, e então, no ato que aconteceu essa situação, que foi no dia 11 que aconteceu essa situação, e então, no domingo, antes de chegar a essa situação, nós, como um casal unido, nós tínhamos sempre um trajeto, o trabalho na segurança, como é óbvio, o meu turno, tanto a minha esposa também trabalhava no Hospital Magalhães Lemos, e os turnos quase que não condiziam. E quando condiziam, nós dávamos apoio às filhas, não é? E gostavam de passear. Passear, conviver com as pessoas, éramos uma pessoa muito comunicativas. E então fazíamos na Praia de Lessa, na Praia dos Beijinhos. Íamos comer um gelado, mediante o tempo, não é? Mas quase sempre, o tempo, estava sempre um bom tempo. E levou lá as suas filhas. Eu vou lá. E eu, surpreendeu-me, e eu fiquei, como pai, fiquei surpreendido pela positiva. E disse-me a minha pequenina: papá, a mãe está no céu, está a olhar por nós e quer que nós, pelas palavras dela, não é? Está na pré-escola, e quer que nós comecemos a rir para cima. Eu... Foi muito complicado, mas comecei. Foi difícil, mas foi muito importante para mim, como pai, e foi positivo. Mas mais complicado foi na escola, porque fizeram um trabalho e as crianças são inocentes, como é óbvio. E eu fui levar a minha filha porque a psicóloga aconselhou-me, tanto a mais velha, como foi tudo preparado no bom sentido, porque elas sabiam que as colegas, que são o suporte, faz parte da educação. Porque durante a escola se vai fazer sempre muitas coisas para a mãe. É verdade, correto. E então, aquele tempo, veio a criança da mesma idade e disse: Andreia, este trabalho foi feito pela minha mamã e para o meu papá. E a miúda sentiu-se mal. Ligou-se a mim, estava a diretora da escola, estava a auxiliar e a professora, e disse assim à minha filha: papá, eu estou bem. Chorou e disse: estou bem, papá, podes ir. A diretora disse, porque numa colega, eu até faço de enfermeira. E a menina: tu vais ser a médica. Disse: papá, podes ir embora. Para mim isto é importante. Ou seja, elas têm... Está a notar força também nas suas filhas, e essa força está a passar para si. Está a passar para mim, que é muito importante. Mas, ó Paulo, nós só matamos as pessoas quando as matamos na memória e no coração. É, sim, senhor. Eu sei que isto é tudo muito recente, a dor é muito recente, a perda tem dias, mas faz tensões com as suas filhas, com os seus pais, faz tensões de alimentar a memória da mãe. Portanto, faz ideia de não matar no coração das suas filhas e na cabeça das suas filhas as memórias que têm da sua mulher? É sim, essa é uma boa pergunta, se o Luís Gastão Sim, é muito recente. Sim, é muito recentemente, porque aquilo que aconteceu naquela reportagem é uma mãe que pede para que não a matem na memória e no coração, não é? E é o seguinte, que Deus me perdoe, eu sou católico não praticante, mas é o seguinte, como eu disse, nós falávamos um bocado de tudo, e até coincidência, eu não sou muito... Não me acredito nessas coisas, mas às vezes sou obrigado a acreditar. Porque nós todos, que posso estar enganado, mas espiritualmente é isso que eu sinto. Nós temos um destino, correto? Uns mais depressa, uns mais devagar. E eu senti, porque assim nós falámos um bocado de tudo, e é o seguinte, e a minha esposa disse-me assim, tal e qual: Paulo, nós todos temos que ir, uns mais depressa, uns mais devagar. Mas, se um de nós formos, tu como pai, eu sei que pai que tu és um pai dedicado, é um pai que sabes fazer tudo, sabes cozinhar, sei passar roupa, sei fazer tudo, graças a Deus, que fui obrigado a aprender. E a minha mulher também é uma pessoa que fazia de tudo, e disse: se um dia for eu, está bem entregue a tu, as nossas filhas. Porque está aqui um pai que vai dar tudo pelas filhas. E é isso o caminho que vou, mediante bases dos meus pais, minha irmã, meus cunhados, meus sogros, meus tios. É fazer aquilo que achava que ela gostaria que o Paulo fizesse. Que é o suporte para me dar forças e energias positivas para acompanhar o caminho das minhas filhas. Ó Paulo, mas deixa-nos só juntar então à conversa, porque tal como já dissemos, no Paulo é muito recente. No nosso próximo convidado
já aconteceu há algum tempo. A dor certamente que não é menor, é capaz de ser a mesma, e é o nosso colega João Paulo Sacadura. Era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa muito dócil, era uma pessoa muito calma, era uma costume dizer que era uma santa, casei com uma santa, que mal dizer isto, porque era uma pessoa perfeitamente muito dócil, muito boa, muito carinhosa, uma mulher 5 estrelas, uma grande amiga, uma grande companheira, uma grande mulher, uma grande mãe também. A dor é sempre aquela dor da saudade que nós temos, claro, porque digam o que disserem e mesmo para quem acredita, há sempre aquela partida, há sempre aquela pessoa que a gente está habituado a ver, aquele lugar na mesa, aquele lugar na cama, porque não, aquele lugar na vida que é insubstituível e que nós sabemos e acreditamos que um dia vamos estar de novo e que com ela mais tarde e que entretanto guardamos no nosso coração. Olá, João Paulo, já passaram alguns anos, continuam a dar os bons dias e as boas noites para o céu? É verdade, ainda te lembras disso. É verdade, ainda continuamos a rezar, mas isso é uma memória que não se apaga, mesmo como mas, aqui foi mas dito. É uma memória que ainda dói ou agora já é uma memória que conforta? Vão fazer 7 anos, não é? Portanto, é uma memória que conforta. Que ainda dói em momentos mais raros, mas que conforta. Mas eu tenho a grande sorte de ter dois gêmeos, 2 miúdos extraordinários, que ainda hoje, passados estes anos todos, têm estas expressões engraçadas do estilo eu chego a um sítio, não tenho um sítio mais apertado, difícil de guardar o carro, há de repente um lugar à porta e eles, pai, é a mãe que está no céu e que estava lá por nós e tal, pronto. Ou então ainda mais, dando um passo à frente, imagina, no meu Euro Disney, a dizerem, oh pai, se a mãe não morresse, morria agora a fazer outra vez, a fazer esta montanha russa, que a mãe odiava montanhas russas. Portanto, estás a ver, é já com naturalidade que assumem. Já é uma boa memória que não magoa, uma excelente memória. Eles tinham 7 anos na altura. Tinham 7 anos na altura e aperceberam-se. Sim, mas nós não guardamos tudo dos nossos primeiros anos de vida, não é? Claro. Eles possivelmente já não se lembram de muita coisa da mãe. Ou tu, nestes anos todos, tens feito questão de ir recuperar muitas das coisas da tua mulher para que eles não esquecessem isso. Eu acho que as coisas são naturais. Eu tenho sempre uma fotografia grande na minha sala, dela. Tenho uma magnífica empregada, a Senhora Maria, que faz o favor de a ter sempre com flores frescas quando ela vem, todas as semanas. E é mais pela conversa, não é tanto recuperar de vamos agora ver filmes ou vamos agora ver fotografias, mas é mais pela conversa e pelo dia-a-dia. Mas há filmes e há fotografias. Há filmes e há fotografias, mas são claro. revistos ou não? Estão sossegados, estão quietos? Estão sossegados, estão quietos, mas e de vez em quando aparecem, quando mandam amigos meus que eu revejo e que mandam pequenos filmes ou fotografias antigos nossos, onde ela aparece e eles veem e também com naturalidade e riem-se e acham giro e têm essa memória, claro. Os teus filhos continuam a ir ao jazigo de família? Nós continuamos a fazer isso, mas é mais quando é, por exemplo, o Dia da Mãe. Eles fazem questão de ir, cada um compra uma flor de uma cor diferente, e então nessa altura, eu lembro que nesse primeiro ano eles não foram ao enterro mesmo, eu não quis que eles fossem, eles eram muito pequeninos, 7 anos, quis poupá-los um bocadinho àquela sessão dos beijinhos envolventes das velhinhas da família, e portanto fizeram uma coisa à parte, era uma missa à parte, e depois levei-os sim, quando foi o Dia da Mãe, ela morreu em fevereiro, quando foi depois em maio o Dia da Mãe, no primeiro domingo de maio, fomos lá, e eles fizeram questão de ir. E cada um levou a sua flor e pusemos lá no jazigo e pronto, e houve essa oração ali à frente e houve essa memória, pronto, ali presente. E isso fizemos questão de manter ao longo dos anos. Eu lembro de uma frase, entre tantas, que li num escrito teu, nessa altura, uma frase do género: tenho a cama vazia, mas tenho a alma cheia, e muito por causa dos seus filhos. Afetivamente, há hipótese de novo teres uma vida ou não? Sim. Porque, por exemplo, naquela lista que aquela senhora deixou para o marido, diz: encontra uma mulher, portanto... Exatamente. Porque naquela altura a ideia do lugar ocupado também, que ninguém ocupa lugar, portanto é um outro lugar que se ocupa, não é? Exatamente. Mas a ideia poderia ser uma ideia pouco agradável para os teus filhos. Hoje como é que isto é encarado? Já conversaram sobre isso? Já, claro. E eles, logo na noite em que eu lhes tive que contar que a mãe tinha morrido,
Até porque ela estava internada e eu dormia com ela no hospital todos os dias, mas todos os dias eles estavam em casa de um querido irmão meu, o Zé Miguel, e onde eu a visitava-os todos os dias. Mas ia dormir depois ao hospital. E só logo nessa noite em que ela morreu, e quando eles me viram aparecer, a mãe está melhor porque o pai veio dormir a casa, é porque a mãe está melhor. Coitados, mal sabiam. E quando tive que lhes dar a notícia, conversar um bocadinho com eles, e eles disseram logo, e ao fim de muita conversa e muito choro, mas também muita alegria, muita união, os três na minha cama, eles disseram ao pai, o pai vai casar outra vez, o pai pode casar outra vez se quiser, mas mãe vai ser sempre só aquela. Claro. Só vamos amar aquela mãe. E disse, está bem, já me avisa a navegação, e eu, está bem, ok, o pai toma isso em conta. E realmente, eu ainda uso a aliança dela, eu mandei depois soldar a minha e tenho a aliança dos dois. Porquê que usas a aliança dela? É uma memória para mim também, e portanto, estamos na missa, é o beijo da paz, eu gosto de que eles beijem também a aliança e têm sempre esta memória todos os domingos. E portanto, se calhar um dia eu vou deixar de usar e se calhar um dia vou refazer a vida, não é nada que esteja parado, só que eu também lhes disse, é uma questão de... Ninguém ocupa o lugar da mãe, não é? Ninguém, claro, mas também lhes disse que o pai também tem tantas coisas na cabeça e tantos trabalhos, e vocês também não tanto trabalho. Eu lembro que uma das coisas que eu, na altura, chorei bastante foi quando ela morreu, e que chorei muito e lavei a alma toda, e ainda bem que isso aconteceu, foi, curiosamente, não tanto por perder aquela companheira que me ia fazer uma grande falta, e faz, mas por causa deles, sobretudo. Por causa deles, quando chegassem a esta idade da adolescência, eu pensei, eles vão passar a adolescência sem a presença da mãe ao lado. E eu sei que isso vai fazer uma grande falta a eles. Eu já estava a prever daí a 7 anos, 8 anos, eles são os miúdos excelentes, estão a atravessar uma adolescência lindamente, mas eu lembro que senti essa falta. Vai ser a adolescência sem mãe. A tua mulher não te deixou nenhuma lista. Mas Não. Tu sentes que de vez em quando há coisas que fazes porque ela queria que tu tivesses feito? Não sei se pensaria assim diretamente. Eu acho é que nós já fomos casados 16 anos, não é? Um ano menos que o Paulo. Mas havia tal comunhão já entre nós e a maneira de educar os filhos e o que a gente já falava sobre as crianças e tudo, que isso já estava entrosado, digamos, na nossa vida dos dois. Portanto, eu não penso, agora vou fazer isto, porque de certeza que ela ia gostar. Eu penso que estou a educá-los e claro que tenho no substrato a pensar isto é uma coisa que a faria feliz. Francisca. A Francisca era, exatamente. O que é a Francisca para ti hoje? É uma companheira, eu continuo a dizer que é uma companheira que viveu comigo, a minha mulher, que foi a mulher que eu amei profundamente durante tantos anos. Eu, no fundo, foi metade da vida que eu passei com ela, porque eu namorei há 7 anos e casei durante 16, portanto, foi 23 anos. Ela morreu, eu tinha 46, portanto, metade da minha vida foi passada com ela. E durante metade da minha vida tive a sorte de ter este diamante, esta pessoa maravilhosa que me acompanhou, que me deu 2 filhos maravilhosos para os braços, lindos de morrer e que eu amo tanto. E, portanto, foi assim uma pessoa que me fez melhor ser humano, que fez melhor homem e se Deus quiser, melhor pai. E por isso? E por isso está em ti. E por isso está em mim, sim. Eles próprios costumam dizer, nós temos a mãe do céu e a mãe no céu. Portanto, temos uma mãe também que vive do nosso coração. É uma coisa presente, é uma coisa que não se apaga, mesmo que a vida seja refeita. Mas é como nós, quando gostamos de um bom filme ou de um bom livro, neste caso uma pessoa, portanto é muito mais completo que isso tudo. E a fé também ajuda nisto, não é? Eu sou católico, sou praticante, embora muito imperfeito, mas sou. E, portanto, isso é uma grande bengala, uma grande ajuda. E a família ajuda a manter essa memória viva e saudavelmente. Sem questões mórbidas e tristes, portanto. Porque é tal história. Eu penso que ela adoraria, porque nós éramos um casal muito bem disposto, e ela também, adoraria que eles fossem felizes, que eles rissem muito, que nós fôssemos bem dispostos e alegres. É essa a alegria que a gente tem que passar. Judite Fortuna, seja bem-vinda, é psicoterapeuta. Temos aqui 2 casos diferentes, partem de uma perda comum, não é? O mesmo tipo de perda, a companheira, a mãe dos filhos, um muito recente, ainda a gerir tudo em grande tumulto, o outro já com uma certa tranquilidade de 7 anos passados. O que é que se lhe oferece dizer sobre estes 2 casos? Desde já exprimir que lamento a perda, não é? E que estão a fazer, pelo que aparenta e pelo que ouço, muito bem. Eu tive a oportunidade de estar com o Paulo antes de virmos para o estúdio e reparei no cuidado que está a ter com a filha. Quando diz estão a fazer muito bem, é face aos filhos, não é? Exatamente. Sobretudo. Mas também com eles próprios. Claro. É claro que o Paulo, neste momento, por ser muito recente, está naquilo que se considera ser a fase de choque, portanto, que é um mecanismo de defesa que dá jeito para a pessoa continuar a funcionar. Impele para a frente, exatamente. Não é? O João Paulo já está numa fase posterior em que já consegue fazer uma transferência emocional, digamos, da esposa e encontrar um novo lugar para ela na sua vida e na vida dos filhos. O Paulo ainda vai ter que
fazer o processo, quer dizer, dar estes passos, passar por várias fases, mas tem aqui uma espiritualidade e uma crença que o vai ajudar muito. Quer o Paulo, quer o João Paulo, por coincidência, enfim, mas também estamos num país católico. São homens de fé, não é? São homens de fé. E isso, de facto, ajuda muito nestes momentos mais e não precisa dramáticos. de estar ligado com a religião, sim, não é? Mas ajuda, de facto, a haver uma espiritualidade, porque tem que haver um reajuste das crenças perante a morte. Não é? Nós temos vários filhos com memórias da mãe. Temos uma filha que não vai conhecer a mãe. O caso da filha mais nova do Paulo. Não vai ter qualquer lembrança. Como é que o Paulo terá que agir com essa filha? Respeitando o momento e o ritmo dessa filha. Os processos de lutos não são iguais para nenhuma pessoa. Ou seja, cada pessoa tem o seu processo e o seu ritmo. E as crianças têm um processo muito diferente da dos adultos. E depende da idade que têm. Como a recém-nascida é uma bebê, normalmente as crianças até aos 3 anos vinculam-se mais rapidamente a uma próxima figura. Digamos, a avó, uma tia, a irmã e o pai. Vão ser figuras que vão com mais facilidade substituir neste momento a mãe para aquilo que o bebê necessita de imediato. Mas essa criança vai um dia começar a fazer perguntas. Consoante as respostas, pode esta criança, este bebê, quando já tiver discernimento, lucidez, pode-se culpabilizar da morte da mãe, uma vez que vem na sequência do parto? O processo de culpa e os sentimentos de culpa estão associados aos processos de luto. É muito raro haver, faz parte. Culpa por não ter estado presente, culpa por aquilo que se disse, por aquilo que não se disse, por aquilo que se poderia ter feito, nas crianças como nos adultos. E, portanto, também faz parte do processo natural. Ninguém deverá ficar assustado por, num processo de luto, sentir culpa ou desespero ou até raiva ou hostilidade. Quer dizer, e virar essa raiva contra os médicos, os enfermeiros, o hospital, enfim, ou até contra o próprio. Faz parte de um processo normal, mas se esses sentimentos permanecerem durante muito tempo e de alguma forma causarem muito sofrimento ao próprio ou àqueles que o rodeiam, então deverá seguir-se o exemplo do Paulo, que teve o cuidado de fazer acompanhar as suas filhas, quer por si próprio, demonstrando a sua própria dor, demonstrando as suas lágrimas, quer por profissionais, se for caso disso, não é? Mas culpa, raiva, desespero, até fadiga, dificuldade de respirar, tudo isso faz parte de um processo de luto natural. Não é isso que quer dizer que a pessoa não está a fazer um processo natural. Doutora, muito obrigado. Meus senhores, muito obrigado. Obrigada.